Pra gente, cooperar é a chave de tudo. É ter visão de mundo, compromisso com as pessoas e com o desenvolvimento do país. É fazer juntos produtos de alta qualidade que melhoram a vida e a alimentação de todos. Copacol coopera. Coopera com uma alimentação leve e saborosa. Coopera com praticidade no dia a dia. Coopera com o desenvolvimento do produtor local. Coopera com um mundo mais ético e transparente. Coopera com o desenvolvimento social e ambiental. Coopera com relações mais justas e humanas. Coopera com respeito às diferenças. Coopera sempre. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live. Meu nome é Douglas da Silva, sou médico veterinário, gerente da integração de aves da Copacol, e nesse momento nós temos a oportunidade de participar de uma live, essa live que será bem interativa, sempre com foco na disseminação das boas práticas, procurando alavanca de resultados, a melhor performance para o produtor e, consequentemente, qualidade para o nosso processo. Dessa forma, inicialmente, nós temos uma agenda, e essa agenda, no primeiro momento, eu iria apresentar algumas práticas, alguns índices de dispersão de resultado, e numa sequência eu vou convidar o nosso sanitarista, André Marca, para que ele apresente as mudanças que tivemos nas práticas de manejo de intervalo. Inicialmente, então, temos alguns índices. Estratificamos os resultados no mês de julho, tivemos brilhantes resultados na integração como um todo, os produtores da Copacol, produtores da parceira Coagru. Estratificamos em 607 lotes, onde nós tivemos nos 20% melhores resultados, 72,24 gramas de crescimento diário. Na média, 67,89, e os 20% de resultados inferiores, 62,94 gramas, o que mostra um crescimento bastante avançado do frango, o que permite uma entrega de peso adequada para a nossa indústria. Bastante importante esse indicador. No outro momento, falando então do peso médio como um todo, nos 20% melhores pesos médios, nós tivemos 3,256, uma média de 2,980, e os 20% inferiores, 2,693. Uma diferença importante, isso mostra uma necessidade, um posicionamento de avanço dentro dessa questão peso médio. Indicador bastante importante, dentro do mês de julho também, estratificamos para entender a dispersão da nossa conversão alimentar na agricultura. Tivemos nos 20% melhores lotes, 2,649 de conversão alimentar, contra 2,721 na média, 1,803 nos 20% piores. Isso representa uma diferença de 154 gramas de conversão. Se a nossa integração como um todo fizesse 1,803 de conversão, nós teríamos um dispêndio, um gasto maior com ração de 7 milhões de reais por mês. Então, a gente vê esse como um indicador de suma importância, um indicador que prospecta melhor custo alimentar para as aves, também uma possibilidade de ganho para os produtores. Então, também destacando essa questão conversão alimentar. O nosso frango, ele vem avançando a todo ano. Para os senhores terem uma ideia, no ano de 2011, nós tivemos 311 de IEP médio, e hoje, no ano de 2020, nós estamos trazendo, no mês de julho, 20% dos lotes fazendo 410 pontos de IEP, um resultado bastante expressivo, uma média também bastante interessante, 377 pontos, e nos 20% resultados inferiores, 336 pontos. O que mostra o quê? A possibilidade que nós temos, né, destacando esses 20% melhores, uma possibilidade que todos temos de alcançar melhores performances nesse sentido. E esse indicador ele também nos leva, né, um indicador que é um compilado de vários indicadores, mortalidade, crescimento diário e conversão,
o que leva a uma referência de pagamento por cabeça, também olhando para a dispersão no mês de julho, 20% dos lotes fazendo 1,20 por cabeça, 96 centavos de média e 67 centavos nos 20% piores resultados. Aqui também é só uma referência, toda a nossa remuneração ela é realizada por tonelada entregue, mas temos a referência de pagamento por cabeça. E aí, dando início ao nosso tema de hoje, nós convidamos o André Marca. O André Marca, médico veterinário, tem uma vasta experiência dentro da cadeia avícola, esteve acompanhando diversas práticas, essas práticas de intervalo, nós vemos como bastante dificuldade, algumas condições, né? É difícil a gente acreditar naquilo que a gente não vê, e nesse momento nós estamos passando por uma pandemia, infelizmente, por um micro-organismo que a gente não enxerga, que está causando diversos danos. Em todas as espécies isso acaba acontecendo, e aí há uma necessidade muito grande de reforçar as práticas de manejo, práticas de biosseguridade, e nós entendemos que é muito oportuno estar fazendo essa conversa hoje com o André Marca. Por favor, André, pode conduzir sua explanação, e na medida que o André for avançando na explanação, nós vamos estar respondendo algumas perguntas também. As perguntas que não forem respondidas durante a live, até o final dessa live, iremos fazer a veiculação dessas respostas através do sistema de rádio do Copacol, do programa de rádio. Então, fique à vontade, André. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos presentes nessa live. Com muita gratidão, enfim, que eu recebo a todos, enfim, com muita alegria, né, de participar desse novo momento, né? Realmente, como o Douglas falou, essa pandemia trouxe várias reflexões, tanto na questão de biosseguridade, que a gente vai abordar, vai traçar um paralelo, quanto também na questão de novas tecnologias, né? Um saldo positivo é a possibilidade de a gente estar falando com várias pessoas ao mesmo tempo, passando boas práticas, fazendo essas práticas interativas e agregando, construindo junto uma nova forma de trabalhar. E no dia de hoje, na noite de hoje, nós vamos trabalhar que assunto? Sobre manejo de intervalo, principalmente o que? A mudança que houve no manejo de intervalo. Mas para chegarmos nesse assunto, primeiramente temos que voltar um pouquinho no tempo e tratar de alguns conceitos. Alguns conceitos que foram sendo construídos junto com os senhores, junto com a equipe técnica, há algum tempo. Esses conceitos são o quê? Primeiramente, queria tratar com vocês sobre o risco sanitário. O que é o risco sanitário? É a possibilidade que eu tenho de introduzir algum agente, alguma doença, algo que cause perca no lote. Então, tudo que eu faço no intervalo entre lotes, ele tem como objetivo principal o quê? Reduzir o risco sanitário. Outro conceito importante é o quê? A biossegurança, que muitas vezes a gente confunde com biosseguridade. O que é biossegurança? Biossegurança são todas as ações que nós fazemos para diminuir o risco de lesão, enfim, o risco às pessoas que fazem determinado manejo. Então, é o uso de EPIs, o cuidado quando realizar algum manejo. Então, são todas as práticas para proteger o indivíduo quando ele vai realizar alguma ação. E a biosseguridade, essa foto é muito interessante, que ela mostra o quê? A biosseguridade, ela tem que ser total, ela não adianta ser parcial. Se a biosseguridade for parcial, ela não resolve nada. E o que é a biosseguridade? A biosseguridade são todas as práticas que a gente faz para evitar que uma doença, que um determinado risco sanitário entre no nosso galpão. Essa foto aqui é muito interessante, que é uma foto real, enfim, da internet, de um surto de influenza aviária no México. E o que os senhores observam aqui? Indivíduos altamente
paramentados, protegidos, né, para lidar com o problema, coletando material, aqui da ave, e aqui, enfim, indivíduos sem proteção alguma. Então, isso elucida, demonstra bem a importância da biosseguridade e a necessidade da necessidade dela ser completa. Então, resumindo, né, biosseguridade, o que é? Procedimentos, cuidados, normas, medidas, políticas que visem o quê? Proteger as aves de doenças economicamente importantes. E tendo isso bem claro na nossa mente, vamos para um segundo ponto, que é fundamental e onde que a gente tem que direcionar todo o nosso esforço, que é o quê? Na prática, é muito mais fácil a gente impedir que um problema entre na propriedade do que depois que ele entrou, retirar esse problema. Isso todos os senhores, enfim, têm práticas e vê situações, às vezes entra algum problema sanitário, alguma condição no galpão, e depois que ele entra, a gente tem que ter um trabalho especial no intervalo, às vezes se repete aquele problema, então tem toda essa dificuldade para retirar. E aqui é interessante também mostrarmos como que é a amplitude da biosseguridade. A biosseguridade, ela envolve vários pontos, que vão desde o quê? Da orientação técnica, a educação sanitária, que é o que a gente está fazendo hoje, por exemplo, a limpeza e desinfecção que ocorre durante o intervalo, durante, enfim, vários momentos, monitorias, o intervalo entre lotes, todos os procedimentos que a gente faz, as auditorias, a localização da granja, um plano de contingência se der algum problema, o controle de visitantes que é feito, que os senhores ajudam, enfim, a fazer esse controle de aves caipiras, suínos, enfim, silvestres, vacinas, medicamentos, qualidade de ração, água, medicamentos, controle de insetos e roedores, manejo de compostagem, controle de utensílios e manejo do avicultor. Então, tudo isso está interligado. E como numa corrente, a corrente vai ser tão mais forte quanto for o seu elo mais fraco. O que quer dizer isso? Se tiver uma falha nessa corrente, por exemplo, eu fiz tudo certinho, mas eu tenho aves caipiras. Eu perdi todo o meu manejo. Então, mostrando mais uma vez a importância dos cuidados e da integração entre eles. Recobrando aqui alguns pontos importantes, aqui tem um croquis, né, de um aviário, mostrando os diversos pontos de atenção para controle. O primeiro é o arco sanitário, que é um ponto de corte, onde que a gente faz a desinfecção de todos os veículos que entram. Então é importante ele estar com os bicos, né, funcionais, com o desinfetante dosado, a canaleta limpa, enfim, sempre o portão fechado, para que ele seja efetivo. A área de serviço, da mesma forma, é o ponto onde higienizamos as mãos, trocamos os calçados, passamos os calçados no pé dilúvio, fizemos o controle dos visitantes, e aqui a transição, e onde que é a transição da área suja, né, que é fora do pátio, para a área de transição. E aqui na casa de máquinas, novamente, a higiene de mãos e a troca de calçados para entrar na área limpa, que é dentro do galpão. E muito importante, qual que é o ponto mais contaminado da propriedade? É a compostagem. Nesse ponto, ele deve ser abordado como o último manejo do dia e depois daqui a gente voltar para casa, enfim, tomar banho, trocar de roupa para evitar de trazer contaminações para dentro do aviário. E entrando agora na utilização da cama em si. O que é a cama aviária? Todos os senhores já sabem, né? A cama aviária é a maravilha junto com as fezes do animal. Mas o que é importante a gente ter em mente? Quais as características fundamentais da cama aviária? O que eu espero de uma cama? Ela tem que ser macia primeiro. Para quê?
para a ave se acomodar bem, ter um bem-estar animal, enfim, ficar tranquila naquela cama. Segundo ponto, ela tem que ter capacidade de isolamento térmico, para tanto favorecer os pintinhos no alojamento, quanto as aves adultas no final do lote. Outro ponto interessante também é o quê? Outra característica importante da cama é a questão da contaminação, né? Que ela, enfim, a cama, a gente trabalha no intervalo para que ela não se contamine, e dessa maneira a gente consegue, e a capacidade também de absorver, ela tem que ter a capacidade de absorver a umidade das fezes, né? Sem compactar. Então, tudo que a gente faz no aviário, no intervalo, a gente maneja a cama para preservar essas características. E por que a gente reutiliza a cama? A gente vai reutilizando a cama com um objetivo principal, que é estabelecer bactérias benéficas nessa cama. Então, se a gente faz um manejo adequado, trabalha bem essa cama, o que vai acontecer? Bactérias benéficas que fazem bem para a ave, bactérias probióticas vão se estabelecer nessa cama e vão impedir que bactérias patogênicas que fazem mal para essa ave se estabeleçam. Então, tudo que a gente faz, todo o manejo que a gente trabalha é buscando esse fim. E aí surge, vamos dizer, duas questões muito interessantes para a gente trabalhar. Porque muito se fala em intervalo de lote e vazio sanitário. E a gente pensa que são a mesma coisa. Mas o que é o intervalo sanitário? O intervalo sanitário é o período de tempo entre a saída de um lote e o alojamento de outro. Mas o que é o vazio sanitário? O vazio sanitário é o momento onde eu realizei um corte na contaminação, onde que eu reduzi a contaminação, onde eu fiz os manejos com o objetivo de reduzir a contaminação. E que manejos são esses? É o quê? Desde a retirada da poeira, jogando para a cama essa poeira, quando eu faço a limpeza seco, para o cal agir. Se eu não tirar essa poeira vai ficar contaminada e o meu manejo não vai ser efetivo. Eu não vou ter um vazio sanitário pleno. Tirar o resíduo de ração que fica no comedouro, se eu não tirar esse resíduo, ele vai servir de contaminação para o próximo lote, não vai ter um vazio pleno. A queima de penas, a aplicação de cal, então todos esses manejos, eles têm que estar corretamente aplicados para que o vazio sanitário seja pleno e efetivo. E o manejo de intervalo entre lotes, muitas vezes a gente se questiona, mas está mudando, uma situação que a gente fazia de um jeito, agora faz de outro. É normal a gente se questionar ou se acomodar com uma condição. Mas, só para ficar bem claro para todos os senhores, a todo momento a gente testa. Hoje, por exemplo, a gente está testando outros manejos de cama. A partir do momento que um manejo de cama, um manejo de intervalo, algum protocolo se sobressai, que a gente vê que vai trazer um benefício para o produtor, vai trazer um benefício para a integração, a gente implementa ele. Então, essa é uma evolução constante que não tem como retornar. Então, essa é o caminho, vamos dizer, que a Copacol adotou, e a equipe técnica busca trazer sempre no intuito de melhorar. Então, sempre vai chegar aos pontos de mudança. E chegamos agora no assunto principal aqui da nossa conversa, que é o quê? O manejo de intervalo entre lotes, que é a aplicação do cal calcítico, que é esse cal com maior teor de óxido de cálcio, numa dose única. É importante a gente salientar que em tudo que a gente faz na avicultura, ele está embasado, sedimentado em 4 pilares principais. O primeiro é o quê? A nutrição. Enfim, tem que ter uma nutrição de qualidade para a ave ter desempenho.
e manifestar toda a sua condição. A sanidade, enfim, através dos programas vacinais, todo o trabalho que a gente faz, enfim, de biosseguridade, a genética, que está também em constante evolução, e o manejo do avicultor. Então, não adianta nada eu ter uma boa nutrição, uma boa sanidade, uma boa genética e um manejo inadequado, e da mesma forma, e assim sucessivamente. Então, todos estão interligados, contribuindo para o melhor resultado. Uma pergunta interessante do seu Miguel Motter, André, ele questiona a seguinte questão. O cal, ele também não mata as bactérias benéficas? Essa é uma pergunta que veio através do seu Miguel Motter. Obrigado pela participação. Seu Miguel, é muito boa essa pergunta do senhor. Com certeza, vamos dizer assim, o que acontece? O cal, pela característica dele, ele vai estabelecer um pH, uma condição na cama. E essa condição, ela vai atacar, vamos dizer, vai causar a morte, principalmente das bactérias, que são sensíveis àquela condição de pH, e aí vai trazer vamos dizer assim, o pulo do gato da nossa estratégia, do nosso manejo. Eu vou antecipar alguma coisa para o senhor, que é o quê? Utilizar o cal nas camadas superficial da cama, que é onde fica estabelecido, onde ficam localizadas as bactérias patogênicas. Então, esse é o cerne, vamos dizer assim, da mudança, dessa mudança de protocolo. Então, a gente já trabalhou, vamos dizer, com protocolos, seu Miguel, onde a gente tentou inocular bactérias boas, né? Já trabalhou com protocolos diversos para tentar estabelecer, vamos dizer assim, uma condição melhor para essas bactérias boas se estabelecerem. E nesse protocolo, nesse manejo que a gente veio desenvolvendo, a gente validando ao longo de quase 2 anos, 1 ano e 10 meses, a gente observou uma melhoria tanto na condição de desempenho, né, que direciona, vamos dizer, que as bactérias boas estão se mantendo, quanto na questão sanitária, quer dizer, o controle de salmonela, principalmente. Interessante, né, essa pergunta do seu Miguel, ela é justamente aquilo que a gente faz, né, como o André estava dizendo, a salmonela ela tem um pH ideal de 4 a 9, esse é o pH que ela sobrevive. Então, nós teríamos uma ruptura, uma mortalidade da salmonela durante a reação desse cal, porque o pH dele em contato direto com a cama, certamente vai passar de 10, de 11 de pH. E, além disso, um bônus muito grande que nós temos desse processo é a redução da água livre, a redução da água nessa cama. A redução da água é fundamental para que a salmonela não sobreviva. Obviamente que a salmonela entra competindo com as outras bactérias e crescendo, na medida que a gente cria um ambiente desfavorável para ela sendo uma bactéria maléfica, a gente dá condições para as bactérias boas se sobressaírem. O pH não fica a todo momento alcalino, é mais no momento inicial da aplicação, isso dura por alguns dias. Então, a iniciativa é sempre dar o equilíbrio para essa cama. Então, a gente estabelece a flora de uma forma mais coerente. Obrigado, senhor Miguel, pela pergunta. Dentro do manejo de intervalo, né, quais são os principais objetivos que são estabelecidos? O principal é o quê? Diminuir e eliminar os micro-organismos prejudiciais. Então, daquela forma que a gente abordou, nós procuramos criar um ambiente onde esses micro-organismos não se estabeleçam, certo? E, em contrapartida, favoreçam os micro-organismos benéficos. E aqui, vamos dizer, uma máxima, vamos dizer, que é muito interessante a gente levar como lei, digamos assim, que é o quê? Nada que está dentro deve sair. O que quer dizer isso? Não devo levar nada de dentro para fora do aviário.
porque se o aviário estiver contaminado, eu vou estar contaminando o pátio, enfim, o exterior. E nada que está fora deve entrar. Qual que é esse objetivo? Quebrar esse ciclo de recontaminação. Porque nós vemos muitas vezes o que acontece. Fizemos o tratamento no intervalo, eliminamos a contaminação, né, principalmente salmonela, e ocorre uma recontaminação no lote seguinte. Por quê? De alguma forma, ela voltou para dentro do galpão. E quais as estratégias principais que foram estabelecidas para esse manejo de intervalo? Primeira, qualidade de cama. Muito importante esse ponto, porque se a cama não tiver uma qualidade adequada, o manejo de intervalo fica muito prejudicado nessa nova forma. E digo mais, a qualidade da cama, vamos dizer assim, o manejo da cama desse intervalo, ele começa no lote anterior. Se eu não manejei adequadamente a minha cama, deixei formar cascão, já perdi metade da qualidade, vamos dizer assim, do manejo. E outro ponto importante é o quê? Se eu precisei mexer a cama, eu já fiz alguma coisa errada, já tem alguma coisa que comprometeu. Pode ser nípel pingando, pode ser falha no aquecimento, pode ser falha na ventilação para retirar esse excesso de umidade, pode ser excesso de placa, enfim, alguma coisa falhou, certo? Então, são pontos de atenção, né, que devemos agir proativamente, devemos agir antes que o problema ocorra. Outra situação que vem de encontro à pergunta que foi feita pelo senhor Miguel, comportamento das bactérias patogênicas. O que acontece? Elas entram em contato com as aves, se replicam ali nas aves e geralmente elas ficam nessas camadas superiores ali da cama. Aí vem a nossa estratégia aqui de utilização única nesse extrato superior, que a gente vai comentando, que os técnicos já estão levando para os senhores já estão implementando. Redução da umidade. Vocês estão sentindo, os senhores estão sentindo na prática que esse cal ele tem uma capacidade de reduzir a atividade da água, como foi abordado anteriormente. Aumento de temperatura. Pela utilização do cal, a reação dele ocorre um aumento de temperatura da cama. Aumento do pH, como foi abordado, as bactérias patogênicas sobrevivem até faixa de 9, e o cal eleva até 10,5, 11. Então, uma condição que elimina essas bactérias patogênicas. Então, essas foram as estratégias principais que a gente usou para elaborar o protocolo. E o protocolo, todos os senhores receberam esse protocolo, certo? Estão familiarizados, enfim, a equipe técnica vai trabalhando com os senhores, tem uma série de ações, onde que eu vou detalhar algumas delas, enfim, a gente vai conversando aqui, e ilustrar alguns exemplos que vão ajudar a gente no dia a dia de trabalho, para a gente implementar de uma maneira mais efetiva. Primeiro ponto, limpeza a seco do galpão. Muitas vezes a gente pensa, limpeza a seco, qual que é a função? A função é o quê? A salmonela, ela fica muito viável na poeira. Então, eu derrubando essa poeira, tirando essa poeira e colocando ela na cama, eu vou aplicar o cal vai reagir com essa poeira e eu vou eliminar a salmonela. Então, é um ponto a mais de controle. Queima de penas. Aguardar um dia para secar a pena e ela subir e queimar todo o canhão. Isso é muito importante, porque a pena é um outro ponto de contaminação do lote anterior. Se sobrar a pena, vai sobrar a contaminação do lote anterior. E por que a gente fala queimar o canhão da pena? Diversos vírus e bactérias ficam alojados no canhão da pena por anos, se não for feito esse tratamento térmico. Aqui mostrando uma situação, né, que não é ideal. Onde mostra o quê? Tanto a aplicação do cal está desuniforme, ok? Quanto a queima de penas não está adequada. Então, a gente espera uma queima de penas adequada
e o cal espalhado de maneira uniforme. Os restos de cama que fica no bate-caixa. Então, aqui, ó, esse resto de cama que fica durante o trabalho ali no bate-caixa e a cama que cai para fora da viagem, a gente tem que tratar, tem que tirar, fazer a queima, vamos dizer, desse local e aplicar cal, para não servir de uma fonte de contaminação, recontaminação para o lote seguinte. Aqui mostrando algumas fotos com um resíduo, né? Quanto mais irregular o terreno, melhor tem que ser essa queima, essa aplicação de cal. E aqui uma condição, né, ideal, vamos dizer assim, em aviários onde tem esse piso, que fica muito mais fácil de trabalhar, de higienizar e de aplicar o cal. Triturar a cama apenas onde tiver cascões. Aqui é um ponto muito importante, porque o ideal é o quê? Que não tivesse cascão. O ideal é que não tivesse cascão, ou se tiver uma quantidade mínima de cascão, tirar esses cascões e levar para compostagem. Mas se tiver, onde tiver um volume maior de cascão, tem que triturar só naquelas faixas. Aqui fica bem evidente, né? Triturar só na faixa que tem o cascão, por quê? Porque o ideal é o quê? Qual que é o objetivo principal desse manejo? É que a salmonela ou as bactérias patógenas que fazem mal para a ave, que estão na parte superior da cama, eu quero manter elas ali e eu quero aplicar o cal, para o cal matar elas. Toda vez que eu mexo a cama, o que eu faço? Eu misturo essas bactérias que estão ali em cima e jogo elas lá para baixo. Então fica muito mais difícil do cal entrar em contato e de fazer o efeito dele. Então, aqui outra situação importante que a gente teve muita dificuldade. Não adianta aplicar o cal sobre o cascão. Aí ele vai formar, né, uma placa muito rígida, a gente não consegue quebrar, vai formar muitos torrões, o torrão vai facilitar o aparecimento de cascão no lote seguinte, a ave não vai se sentir confortável, vai perder desempenho. Então, aqui o que aconteceu? No começo, né, do protocolo, a gente teve algumas dificuldades, né? Pontos onde foi jogado cal e que tinha cascão. Não foi nem retirado e nem batido. Cria essa condição que não é adequada. Aplicação do inseticida, a visita do extensionista, que é muito importante para verificar, principalmente nesse momento de implantação. É importante o extensionista estar acompanhando os senhores, tirando as dúvidas, para que a gente possa estar atuando de uma maneira muito assertiva, principalmente porque tudo que durante esses 2 anos, né, a gente já trabalhou muito para trazer um protocolo já bem mastigado para os senhores e com uma assertividade muito grande. Outro ponto muito importante, aplicar cal sobre a cama e deixar agindo por 2 dias. Então, não incorporar antes de 2 dias. Então, aqui está o cerne, vamos dizer, do protocolo, que é o quê? Uma cama bem manejada, com uma necessidade mínima de mexer, ou sem necessidade de mexer cascão, uma queima de penas bem feita, uma limpeza seco bem feita, e a aplicação do cal sobre a cama e deixar ele agir por 2 dias. É aqui que, vamos dizer, está o principal efeito, o principal benefício desse manejo. Aí vem a visita do extensionista. Então, aqui é uma foto, né, de um manejo onde que a gente aplica o cal sem afastar. Depois vou mostrar para os senhores por quê, né? Aplica em toda a extensão. Aqui é uma aplicação com o lancer, que ele fica bem homogêneo. E aqui é uma aplicação com o carrinho, né, que tem uma dificuldade, vamos dizer, um pouquinho maior. Aqui os senhores vê também depois tem a necessidade de aplicação manual aqui na linha de postes. Depois eu vou explicar para os senhores aqui também uma novidade aqui desse manejo. Então, depois de aplicar o cal e fazer a incorporar, depois eu vou afastar da mureta.
Aí eu já tenho todo o cal misturado aqui, enfim, já fica uma situação muito mais prática para o avicultor e muito mais efetiva também. Interessante, né, André, a gente comentarmos também que as 48 horas reagindo é sem incorporação. E bacana também que está surgindo vários questionamentos, né? Agradecer ao seu Odair Brunetti aí, tem 4 aviários, está a 4 lotes consecutivos com lotes negativos, e certamente essas práticas vão auxiliar demais o avanço nessa garantia, essa negatividade. Também surgiram algumas perguntas, Douglas Bonácio, perguntando se a salmonela, ou a análise realizada, ela é qualitativa ou quantitativa. Na verdade, nós fizemos somente a análise qualitativa, dizendo assim, há ou não salmonela, sim ou não, mas não fazemos a análise quantitativa, quanta salmonela está presente no ambiente. E isso também explica por que, às vezes, temos lotes negativos e, na sequência, alguns lotes positivos dentro da mesma propriedade. A salmonela, existe um limite de detecção. Se estiver abaixo da capacidade de identificação do teste, nós não vamos conseguir isolar. Então, isso traz uma relevância muito grande. E é por isso que, às vezes, nós, mesmo tendo lotes negativos, nós fazemos o uso do tratamento, porque nós não temos certeza se esse lote realmente é negativo. Às vezes, nós temos a salmonela controlada e o teste não foi capaz de identificar. E essa prática é bem importante, onde a gente está usando um cal um pouco mais reativo. Essa é a grande diferença desse cal. E o André vai explicar um pouquinho melhor sobre esse assunto também na sequência. Muitos dos questionamentos vão ser explicados no decorrer dessa apresentação. Obrigado, André. Ok. Seguindo aqui, esse é um ponto muito importante, né, que a gente vê, e até de ganho para o produtor, que facilita o manejo, porque ele primeiro aplica o cal, né, daí, depois das 48 horas, ele vai incorporar para depois afastar da mureta. Então, até facilitou essa condição, que o cal já vai estar incorporado quando o produtor afasta da mureta. Outros pontos importantes é o quê? A incorporação do cal é com a cortina fechada. Para quê? Para toda a poeira que sair do galpão, eu vou estar direcionando para o fundo do aviário, que é uma área mais contaminada, onde vai ter menos trânsito, para diminuir esse risco, essa possibilidade de recontaminação do galpão, enfim, em alguma situação. Seguindo aqui daí com as práticas que são de rotina, que é o controle de biosseguridade, limpeza de mediações, controle de vegetação, cal na imediação da compostagem, que é uma prática que os senhores já vão fazendo, as 2 sacas de cal nas imediações, nos 2 metros ali nas frentes, nas laterais. Aqui uma foto, né, ilustrando essa aplicação, é uma prática muito interessante, muito necessária, porque aqui é o lugar mais contaminado, vamos dizer assim, que eu tenho no pátio. Controle de roedores, né, a limpeza dos porta-iscas, reposição das iscas, lavar os silos, caixa d'água, exaustores, casa de máquinas, escritórios, enfim, todos os procedimentos aqui não mudou, né, onde que os senhores já fazem isso há mais tempo. O que tem de novidade que a gente estava escapando despercebido? Que é o quê? A limpeza dos canos de carregamento. Então, essa limpeza é fundamental, porque ela vai carregar a contaminação do lote passado, onde todas as caixas passaram, enfim. Então, muito importante e necessária a limpeza desses encanamentos. A segunda, queima de penas, afastar a cama ali que eu mostrei, ali é mudou a sequência, né, para esse melhor manejo, e aqui está ilustrando bem como que era feito antes. A gente afastava e daí aplicava o cal. Mas a aplicação aqui, os senhores veem que um volume de cama muito grande por um pequeno volume de cal. O que dificultava também
o manejo com os equipamentos, tanto pela espessura da cama, enfim, e nos pontos de maior umidade, muita dificuldade. Então, a gente visualizou muito desses manejos a gente levou em consideração as dificuldades que os produtores tinham, né, juntamente com as melhores práticas para obtenção dos melhores resultados. Aqui vê produtores que chegavam daí a abrir, vamos dizer assim, para tentar bater a cama. Então, mais uma vez, hoje a gente trabalha dessa forma, né, aplicando em toda a extensão do barracão, de uma maneira bem rápida, batendo a cama só nas áreas onde tem cascão, de preferência, quanto menos bater a cama, mais efetivo vai ser o manejo. Queimar as penas, a limpeza seca, queimar as penas, aplicar o cal, incorporar o cal 48 horas depois, e daí depois afastar a cama. Aplicação de cal também na área de serviço, nas áreas de transição, todos já estão fazendo, no dog house. Aqui alguns pontos de atenção. No dog house, cuidar para esse cal não entrar em contato com a placa evaporativa, pode danificar a placa. E também aqui é um ponto de muita atenção para controle de roedores, onde que percebemos aqui, né, alguma roedura, enfim, em virtude disso. A dose ao redor dos postes tem uma dose extra, que os técnicos trabalhando com os senhores. Por quê? A gente mudou, que mais uma vez mostrando aqui a limpeza dos canos, o afastamento das muretas, a pintura das muretas. E antigamente a gente fazia dessa forma, onde afastava o cal das muretas e aplicava. Agora o que a gente está fazendo? Aqui é um ponto de umidade, como na lateral. Mas como tem menos umidade, e pela característica desse cal, dele percolar ali no perfil da cama, a gente viu que com esse manejo e utilizando essa dose extra, não precisaria mais fazer esse afastamento, conseguindo o mesmo objetivo, o mesmo resultado, que é uma outra situação que trouxe um benefício para o avicultor, enfim, um benefício no manejo, né, uma otimização do manejo sem perder na eficiência. A visita do extensionista para validar os procedimentos, verificar, né, essa segunda etapa do procedimento, fazer o swab, e o abafamento diário. Esse daqui é um ponto muito importante, falar do abafamento. Por quê? Muitas vezes, principalmente no inverno, né, a gente vê a cama tá seca, né, e no inverno a gente não sente amônia no intervalo e acha que está numa condição boa. Mas a amônia, ela tem uma condição onde ela só é liberada com temperaturas acima de 25 graus, 30 graus, 35 graus. Então, quanto mais quente for o ambiente, maior a liberação de amônia. E aí, se a gente não fizer esse manejo de abafamento, aquecimento do galpão durante o intervalo para liberar a amônia, em que momento que a amônia vai ser liberada? Vai ser liberada no momento que eu for aquecer os pintinhos. E gera uma condição de dificuldade de aquecimento nessas primeiras semanas e até lesão de córnea, enfim, cegueira, enfim, em casos extremos. Vale a pena também, né, André, ressaltarmos a questão dessa amônia ser utilizada como desinfetante no galpão. Então, é uma forma muito barata, né, com a produção do próprio resíduo da cama, através da reação, nós temos essa amônia atuando como desinfetante do galpão. Isso é muito importante. Isso é de fundamental importância. Essa questão do abafamento, seguindo com outras práticas de manejo que nós estamos listando, elas são fundamentais para esse controle microbiológico. Ok. E na sequência, enfim, depois desses procedimentos, retirar a poeira, né, com o soprador, enfim, a poeira que eventualmente subiu. A terceira, queima de penas. E a aplicação do formol que vem do encontro que o Douglas acabou de comentar. Na hora mais quente aqui do dia, entre as 10 e as 14, para quê? Nesse momento tem a volatilização da amônia também,
que é complementar a desinfecção com o formol. Tem manter o galpão fechado durante no mínimo 12 horas, né? Depois ventilar antes de abrir. E temos que ter todos os cuidados, né, para o manejo, utilizando o IPI, né, fazendo a aplicação ali na caixa, enfim, não tendo contato com o produto. Aí entra a preparação do alojamento e a aplicação do cal, as 2 sacas de cal ali na porta do alojamento, muito importante, né? Mostrando aqui preparação para a gente evitar uma reintrodução de bactérias ali no início do novo lote. Então, com os canos limpos, a porta do alojamento, né, desinfetada e limpa, todo o galpão ali manejado, com esse manejo que a gente falou, a chance, e todos os cuidados de biosseguridade, a chance de reintroduzir um problema, ela cai muito. E esse é o nosso objetivo, diminuir o risco sanitário pelas boas práticas de biosseguridade. E é muito importante, né, vamos dizer, em todo o trabalho que a gente faz ali dentro do galpão, usar os EPIs para proteção ali, para manipulação do cal. O que são os EPIs? São equipamentos para evitar o contato, vamos dizer, do produto com a pele, do indivíduo, da pessoa que está manejando. Então, não é nada muito complexo, mas devemos ter bastante cuidado, que é o quê? O uso de luvas, né, o macacão, a máscara, o óculos ou viseira, né, a bota, e também, principalmente, a gente tem à disposição um creme, que ele serve para quê? Para barrar, para proteger a pele. Esse creme evita... O que esse creme evita? Evita que o cal reaja com o suor da pele. Então, é muito bacana, os produtores deram um retorno muito positivo do uso desse creme para o manejo do cal, onde, principalmente ali nas áreas de maior atrito, né, no rosto, né, nessas áreas que ficam maior aqui no punho, enfim, fazendo a utilização desse creme, ocorre uma redução significativa, vamos dizer assim, um controle desse efeito do cal. Esse assunto é de extrema importância, né? Nós temos toda uma preocupação com a saúde de todos que estão envolvidos dentro dos processos, e vale a pena ressaltar que com essa mudança de manejo nós temos alguns ganhos. O ganho da menor utilização de cal, o volume dessa cal vai reduzir bastante, a maior efetividade da cal, e o manejo ele se torna muito facilitado em relação às práticas antigas que nós tínhamos. Nós tínhamos 2 aplicações, e nesse momento em diante nós estamos partindo para somente uma aplicação. Então esse é um grande ganho. Certamente, essa questão dos IPIs, o uso do IPI adequado, ele é fundamental. A nossa recomendação é para que se faça o uso de maneira adequada, sem negligenciar nenhuma etapa no uso. Isso passa a ser fundamental para garantir, né, a integridade de quem está trabalhando com o processo. Que muito, muito importante mesmo. Essa é uma questão fundamental, né? Não que com outro cal não precisasse usar, vamos dizer, qualquer produto, enfim, é importante você ter esse cuidado, né? Os avicultores, os funcionários, da mesma forma com que tem outras atividades, como lavoura, né, o uso de agroquímicos, é interessante a gente ter esse cuidado pensando no bem-estar ali dos colaboradores. E da mesma maneira, aqui é uma outra foto, só ilustrando, né, a questão aqui do soprador, enfim, a própria poeira que levanta, é interessante usar a máscara, mesmo nas práticas diárias, né? É interessante o uso da máscara para evitar essa inalação de poeira e, vamos dizer assim, favorecer a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos na atividade. E aqui um momento de reflexão para a gente fazer um fechamento. É interessante, o Douglas pontuou todos os benefícios, vamos dizer assim,
dessa nova prática, esse novo manejo, que eles agregam o quê? Tanto a otimização do manejo do avicultor, né, pela utilização numa dose única, a utilização de uma forma mais racional, um volume mais racional, a utilização de acordo com a condição, o número de camas, tem um volume diferenciado, né, de acordo com o resultado. Então, é um uso muito mais customizado, um uso muito mais trabalhado, um uso muito mais direcionado, que visa o quê? O que é melhor para o avicultor, tanto em termos práticos de manejo, e sem perder de vista a questão do resultado. Mas, como tudo na vida, tem uma contrapartida. Uma contrapartida, né, dos senhores, que é o quê? A questão do manejo de cama, como eu falei, é fundamental. Se eu terminei o lote e a cama está com um cascão, enfim, todo o aviário, o resultado desse manejo vai ser muito prejudicado, certo? Então, para esse manejo ter um resultado favorável, a gente crescer, vamos dizer, superar os nossos desafios, a gente precisa dessa contrapartida. Do que? Trabalhar essa cama desde o lote anterior, triturar o mínimo possível essa cama e fazer todas essas etapas de acordo com o que a equipe técnica está trazendo para vocês. Nada que foi colocado nesse manejo foi colocado de forma aleatória e sem propósito. Tudo que foi estabelecido foi pensando, tem um motivo, uma razão e um propósito, observando ali os melhores resultados ao longo desses 2 anos de trabalho de desenvolvimento do protocolo. Tenho certeza, vamos dizer, que a implementação desse protocolo vai trazer resultados muito positivos, tanto para a cooperativa, quanto para os senhores avicultores. E esse é o objetivo final, é a nossa satisfação, ao ver que quando a gente desenvolve uma prática, uma boa prática, em conjunto com os senhores, consegue implementar e consegue colher os resultados ali dessa prática quando implementa a campo. Interessante, aqui nós temos algumas perguntas, uma pergunta bem importante, a Stephanie Alves, ela questiona o seguinte: na medida que nós temos a aplicação de cal, essa cal durante o lote, ela pode prejudicar a saúde de quem está envolvido? A nossa resposta para essa questão, nós aplicamos no momento previamente ao alojamento, essa cal vai sofrer toda uma reação, e na medida que ela sofre essa reação, partículas vão sobrar sim, e ela vai ser conduzida como uma poeira dentro do galpão. Mas o potencial de reação, de agressão desse produto passa a ser muito menor. Por isso, a necessidade de cumprir as práticas, todo o nosso protocolo ele é desenhado dentro de um tempo para ser feita cada etapa. Então, o cumprimento das etapas com essência é muito importante. E também surgiu uma pergunta que eu achei bem pertinente: se a cal funciona sobre a superfície, por que devemos incorporar e remover das muretas? Nós tivemos vários ganhos com esse protocolo, conforme o André disse. Um dos grandes ganhos é o controle efetivo do cascudinho. O cascudinho é uma praga que segura várias doenças para o lote. Nós podemos citar salmonela, nós podemos citar gumboro. E a prática de aplicar a cal ao lado da mureta tem inibido e eliminado o cascudinho. Muito importante. Então, além de todo o ganho que nós estamos percebendo um ganho de performance importante com a aplicação dessas práticas, e também consolidamos esses manejos pelos vários benefícios que eles nos trouxeram. Então, certamente, toda a nossa preocupação com saúde, toda a preocupação com as melhores práticas de aplicação, nós fazemos as orientações, pedimos para que todos os senhores tenham essa preocupação, mas vários ganhos também nós temos, como redução da amônia para o colaborador que está no dia a dia com a granja. Então, está lá, está num ambiente com ar muito mais limpo, e certamente isso traz uma condição não somente para que o lote performe melhor, responda, mas também para quem está diretamente envolvido. Então, essa é uma pergunta que surgiu do seu Valdeci Benedito.
é uma pergunta que a gente achou bem interessante. A cal realmente, a gente incorpora ela não somente ali ao lado da mureta, faz a aplicação na mureta, mas também incorporamos. A nossa técnica agora é para que ela fique um pouco mais, reagindo um pouco mais sobre a superfície, e aí sim nós fazemos o revolvimento após 2 dias para que ela reaja com o conteúdo total da cama. Então, a salmonela, as aves eliminam na grande maioria na superfície. Não significa que ela também não está abaixo. Então, essa é uma condição que a gente precisa fazer uma maior reação na superfície e aí sim fazer uma incorporação. Isso é bem importante. Também tem uma pergunta, vou passar essa pergunta para o André. A pergunta foi a seguinte, né? O cloro, desculpe, ele tem uma importância no controle de salmonela, a cloração da água de bebida? Com certeza, ele é de vital importância, porque, como eu mostrei ali nos elos, vamos dizer, que fazem parte da biosseguridade, o controle da qualidade da água era um dos elos fundamentais. Eu posso estar introduzindo salmonela pela água, enfim, isso aí a gente já teve várias situações onde observou isso. Por isso a importância da cloração. O cloro, ele tem essa capacidade de esterilizar, vamos dizer assim, eliminar essas bactérias patogênicas que estão na água e também participar na sanitização ali do próprio encanamento ali do níquel, da manutenção, né, dessa limpeza. Então, tem essa dupla importância ali, manter a água potável e também manter ali os encanamentos numa condição de limpeza. Então, é importante que ela seja constante. Vale a pena ressaltar na dose certa, por mais que a gente faça uso dos poços artesianos, pode ser que exista alguma fenda que essa água pode se contaminar. Então, independente do sistema, nós entendemos que o sistema entendemos que ele é blindado, mas pode haver rachaduras e por isso a importância do cal em qualquer sistema, sendo água de mina ou poço artesiano, isso passa a ser muito importante. O Kleber Martins fez uma pergunta bem interessante também. Dentro da etapa de controle de salmonela e manejo, nós temos uma aplicação, o controle de ratos durante todo o ciclo de criação, e ele tem percebido que o produto utilizado não está sendo tão atrativo. Realmente, às vezes nós podemos nos deparar com a atratividade caindo em alguns momentos para o raticida, por isso que existe uma estratégia bem intensa de inovação, desenvolvimento de novos produtos para controle de ratos, e ele passa por ter iscas atrativas. Nós usamos fazer um rodízio dos raticidas em momentos estratégicos para que a gente mantenha essa atratividade e faça um controle efetivo de rato. Então, dentro das boas práticas de uso de controle de rato, nós entendemos que manter um ambiente limpo ele é fundamental, reduzir a disponibilidade de alimento ela é necessária, e também fazer a boa aplicação da isca no posicionamento correto, da forma certa. E para isso nós precisamos evitar lavar as iscas. O rato ele é muito sensível à mudança de cheiro, ele percebe muito, ele enxerga muito mal também. Então ele anda ao lado das muretas dos galpões e ele tende a recusar qualquer consumo se as iscas tiverem uma mudança de cheiro. Então isso passa a ser bastante importante. Vários dos senhores aqui participando também perguntaram qual o intervalo mínimo para que a gente faça um bom controle de salmonela, bem como aplicar todas as práticas de manejo que aqui citamos. Nós entendemos que o intervalo ideal, ele gira em torno de 18 a 20 dias. 18 a 20 dias. Esse intervalo, ele vai se modulando na medida que nós vamos avançando ao longo do ano, dependendo dos alojamentos, dependendo do número de galpões. Então, nós entendemos que o intervalo abaixo de 14 dias fica muito difícil aplicar as técnicas de manejo que foram aqui apresentadas. Nós temos como meta entre 18 e 20 dias, o que permite
aplicação, sim, das boas práticas de manejo. Esporadicamente, algum aviário pode, sim, ter alojado em uma condição de intervalo menor que esse, mas essa é a diretriz que temos. Então, qualquer coisa abaixo disso, ele acaba sendo até tratado como uma exceção. Nós temos aí que garantir essa condição de fazer o bom manejo. Surgiram várias perguntas nesse quesito, é por isso que eu entendi que seria muito importante esclarecer esse fato. Fato é também que intervalos muito longos prejudicam a viabilidade do negócio. Entendemos que esse número ele passa a ser um número bem assertivo para que a gente possa desencadear as melhores práticas. Nós temos vários outros questionamentos sobre piso, aqui o Carlos Eduardo Stenbach comentando sobre logo será obrigatório fazer piso na frente dos galpões para possibilitar a remoção desse resíduo. Nós temos já uma recomendação para que se tenha essa área da frente dos galpões, possibilitando essa higienização de equipamentos, possibilitando essa remoção de sujeira. Então, é uma recomendação. Também importante, um fato muito importante, uma prática importante, é que tenhamos aí os vegetais, né, a área ao lado, aos arredores dos galpões, bem aparadas, para que tenha insolação, para que seja desativado qualquer bactéria, vírus. E também, assim, surgiu um outro questionamento, que a gente achou bastante pertinente, todos são importantes. A cama nova pode ser contaminada? Pode sim. O que nós temos é uma qualificação dos fornecedores, os fornecedores que nos entregam essa matéria-prima para a criação dos lotes, eles entregam com a umidade muito baixa, passa por um secador, onde ela é secada, ela é exposta a uma temperatura de mais ou menos 400 graus Celsius no processo de secagem. Isso garante uma isenção de bactérias patogênicas no processo. Obviamente que durante o translado até as propriedades pode haver a contaminação, é por isso que nós seguimos para o primeiro lote, desinfetando também, utilizando cal nessa cama, para possibilitar mais um tratamento. Então, não substitui, o tratamento feito na cama nova não substitui o tratamento feito nas propriedades. Temos outros diversos questionamentos, entendemos esse momento como um momento bastante importante, essa live, onde a gente tem a oportunidade de esclarecer várias etapas de manejo. Nós estamos aqui com integrações com vários produtores, cada um tem uma forma, um entendimento do processo, mas como o André bem apresentou, nós temos aí toda uma análise que ela é realizada a cada lote, alguns testes são conduzidos, e no momento que nós trazemos uma boa prática, essa prática foi bem validada, e a gente tem a confiança, a segurança de passar para os senhores para que nós executemos da melhor maneira possível. Estamos aí na nossa segunda live, concluindo a nossa segunda live, certamente teremos outros momentos sob demanda, alguns assuntos interessantes que os senhores entenderem que a gente precisa estar resgatando, nós vamos estar trazendo também, para poder sempre no intuito de disseminar as boas práticas, esclarecer os processos, que a gente tenha essa proximidade com os produtores. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a participação de todos, agradecer ao André pela brilhante explanação. Outros questionamentos ficaram aqui, na medida que a gente, no decorrer da semana que vem, nós vamos responder a todos os questionamentos aqui manifestados. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite. Boa noite.